Paz do Senhor, meus amados irmãos. Estamos mais uma vez aqui para vos trazer uma ministração da palavra do Senhor, do ensino bíblico. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus e agradecer a você que está nos acompanhando, você que está conosco, você que está nesse início desse nosso projeto. Estamos tentando de todas as formas aperfeiçoar, melhorar, para que você tenha um conteúdo de excelência. E diante dos fatos, eu quero já agradecer a todos que têm se inscrito até agora em nosso canal. E quero convocar, pedir para você que já é inscrito, que você possa também divulgar, espalhar, compartilhar. Não deixe de curtir, não deixe de comentar. O seu comentário, ele será de grande valia para mim. E nós estaremos, de uma forma geral, sempre crescendo e melhorando na medida em que estivermos passando os assuntos pertinentes à palavra do Senhor. De antemão, eu já peço para você deixar o seu exemplar da Bíblia em suas mãos e um papel e uma caneta para você tomar nota, tá? Para você não esquecer de tomar nota. Quero já agradecer ao nosso pastor Misael Félix, que é o nosso pastor dirigente aqui desta congregação, o pastor local. Deus possa abençoar a vida dele, tem nos dado um extremo, um enorme apoio nesse nosso projeto Andando com Deus. Que Deus possa abençoar ele e a sua família. Nosso evangelista Janildo, né, que é o co-pastor também aqui da igreja, junto com a sua família. Eu quero agradecer ao nosso presbítero Gediael, que ele tem sido uma grande força e também responsável em fazer as artes da capa de divulgação no YouTube de cada assunto pertinente e pautado para o ensino bíblico. Quero agradecer também ao Riquelme, né, o jovem Riquelme. O jovem Riquelme tem me ajudado muito também aí para o conceito do cadastramento e de toda a organização para fazer a divulgação no YouTube, né? Deus possa abençoar o Riquelme, a todos que têm orado por nós, para a honra e a glória do nome de Jesus. Quero deixar o meu abraço a todos os irmãos daqui do DF que têm conversado conosco, que têm passado suas observações. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Os nossos amados irmãos de Pernambuco, né? Que Deus possa ajudá-los, Deus possa abençoá-los. Lá de Olinda, da nossa terra, ali da nossa abençoada terra. Deus possa nos ajudar. Os nossos amados irmãos de lá também que têm nos acompanhado, de um bairro lá de Olinda chamado Cidade Tabajara. Que Deus possa ajudá-los, que Deus possa abençoá-los. Lá de Sítio Fragoso, irmãos de Sítio Fragoso. Que Deus possa estender as mãos sobre as vossas vidas e estar convosco também, tá? Por fim, eu quero agradecer a minha esposa, que Deus possa abençoar a minha esposa. Ela tem sido um grande incentivo diante dos fatos e diante dessas ministrações, dos ensinos bíblicos, do tema, né? Então, ela foi praticamente a fundadora deste tema, que é Andando com Deus. Então, ela que nos passou, que tem projetado para nós essa informação de colocar este título, né, desse nosso grande projeto, Andando com Deus. Que Deus possa abençoá-la também em nome de Jesus. A minha mãe, né, o meu pai, que estão também lá em Olinda, no estado de Pernambuco. Que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus. Um abraço e um beijo para os meus filhos, Cairon e Cairane, né, que estão lá. Que Deus possa abençoá-los para a honra e a glória do nome de Jesus. Meus amados irmãos, enfim, eu quero pedir a vocês que tenham bastante atenção naquilo que nós vamos informar, porque eu acho que é pouco falado, pouco mencionado, que eu vou estar ministrando para vocês agora, mas trará um ensino de grande potência e de grande aprendizado para que Deus ele possa aplicar, para que nós possamos aplicar aos nossos corações conforme a vontade de Deus, tá? Então, o título do tema do nosso ensino neste momento é o sono da tristeza, né? É até incomum um tema como esse, mas é isso mesmo. O sono da tristeza é o tema que nós estaremos abordando com vocês neste momento. Eu já quero pedir para vocês abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreve Lucas, tá? Evangelho de Jesus segundo escreve Lucas, capítulo 22, você já deixa anotado, Lucas capítulo 22, o versículo de número 39 em diante, tá? Nós vamos fazer uma abordagem sobre este tema, né? Sobre a epígrafe do texto que diz que Jesus no Getsemane, tá?
Já enquanto você procura, eu quero dizer para você, não deixe de curtir, não deixe de comentar, tá? Quando você fizer a sua inscrição, se inscreva, ative o sininho de notificações. Você vai ver que quando você clicar no sininho de notificações vai estar lá todas, que é para você receber todas as mensagens e não perder nenhuma das quais o Senhor ele propôs a nossa vida, tá certo? Que Deus possa alcançá-los por meio da palavra do Senhor. Bom, vamos lá, que nós temos muito a tratar sobre este assunto, tá? Evangelho de Jesus, segundo escreve Lucas, capítulo 22, verso 39 em diante. Vamos fazer toda a leitura do 39 ao 46 e depois eu vou abordar o tema do qual nós estaremos tratando. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Amém? Eu quero que você deixe marcado na palavra de Deus ou no papel, se você estiver fazendo ou tomando as notas, o verso de número 45. É sobre ele que nós iremos tratar, tá? Lucas 22 e 45, que ele diz assim: levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E é sobre isso que nós iremos falar. Portanto, o tema, como já vos falei, está relacionado com este verso que nós acabamos de ler, que é o verso 45 do capítulo 22 do Evangelho que Lucas escreve. E por que eu tomei nota sobre o conceito do Evangelho de Lucas? Então eu quero já dizer para você que Lucas ele faz parte dos textos sinóticos, ou dos evangelhos sinóticos, ou comparativos, ou os que estão em paralelo, ou os que corroboram com o outro em aspectos de assuntos. Tá? O que está escrito aqui no capítulo 22 de Lucas, que nós lemos, também está escrito, você pode deixar marcado para você ler, tá bom? Mateus capítulo 26 e o verso 36 ao 46. Mateus capítulo 26, verso 36 ao 46. Também deixa aí registrado, tá? Deixa anotado Marcos capítulo 14, verso 32 ao 42. Tá? Então, esses textos aí, eles vão compartilhar deste assunto a respeito de Jesus no Getsemane, ou no lugar de azeite, Jesus com os seus discípulos. O que é que diferencia Lucas de Marcos e Mateus? É que Mateus, tanto Mateus quanto Marcos, eles vão dizer quem eram os discípulos que estavam com Cristo na oração. Tá? Da mesma forma que Mateus e Marcos, eles vão dizer quantas vezes Jesus veio até os discípulos e os achou dormindo, tá? Então, Marcos e Mateus, eles corroboram com isso, mas Lucas, ele não menciona quem eram os discípulos. Lucas vai dizer para nós aqui no texto bíblico que Jesus foi até o Getsemane com os discípulos, mas não menciona quem era. Mas lá, nos dois evangelhos, nos dois primeiros evangelhos, eles vão especificar quem eram os discípulos, não é? Pedro, Tiago e João eram os discípulos que estavam com Jesus, como Mateus e Marcos mencionam, mas em Lucas não menciona. Ele vai e volta duas vezes, enquanto os discípulos dormem, e pela terceira vez ele diz: dormi, né? Porém agora, porque é chegado a hora em que eu serei entregue nas mãos dos pecadores. E nós sabemos que pela narrativa da leitura, após essa passagem da oração no Getsemane com os discípulos, Jesus ele percebe que Judas aquele que o traía, está chegando justamente com os pecadores. E por que Judas? Porque Judas fazia parte do grupo de Cristo. Judas era um dos discípulos. E somente aqueles que eram discípulos, aqueles que estavam com Cristo, sabiam que aquele lugar era um lugar secreto, era um lugar que era anônimo para os outros, mas para quem era discípulo, de fato, eles conheciam a rota e o caminho para chegar até ali. Por isso que Judas ele conseguiu levá-los até aquele lugar, ok? Então vamos mais adiante aqui. Uma outra coisa que eu quero especificar para vocês dentro do evangelho que Lucas escreve é que o que não está escrito em Mateus e que não está escrito em Marcos e está escrito em Lucas
é que Lucas, ele além de ser evangelista, também ele era o quê? Ele era médico, e toda a análise que ele faz do texto de Jesus no Getsemane é uma análise clínica. Então entenda isso. O que ele escreve aqui não está em Mateus e nem está em Marcos. Por exemplo, quando Jesus ele estava pondo em agonia a oração, ou nós podemos conjecturar como a oração da agonia de Cristo. E veja que ele é o único que diz que quando Jesus estava posto em agonia, ele orava intensamente, que o seu suor se tornou em gotas de sangue que corriam até o chão. Então veja que Lucas ele faz isso com uma precisão de fato de um médico, de um clínico, não é? Da mesma forma que no verso 45, que é o que eu pedi para você deixar grifado aí, deixar anotado, Lucas ele vai especificar com riqueza de detalhes que eles não somente dormiam, mas eles dormiam de tristeza. E é aqui onde a gente quer fazer uma abordagem sobre este conceito, tá? Então vamos lá. A questão de analisar tristeza ou dormir de tristeza para o sono da tristeza ou sono da indolência, neste caso, alguns consideram que o sono da indolência é a mesma coisa que o sono da tristeza. Mas nós vamos observar que um não faz parte, não compactua com o outro dentro desse texto bíblico, tá certo? Por exemplo, eu quero que você abra a sua Bíblia, deixe também marcado, anotado, se você quiser marcar na Bíblia ou tomar nota, tome nota em Provérbios, capítulo 19, verso 15, que ele diz assim, na BKJ atualizada, que é a Bíblia King James atualizada, ele vai dizer assim, a indolência conduz ao sono profundo, e o preguiçoso, ele passa fome, tá? Isso na BKJ. Na João Ferreira de Almeida, atualizada, ele diz assim, a preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso padecerá fome, tá? E na corrigida, ele diz assim, a preguiça faz cair em profundo sono, e a alma enganadora padecerá fome. Tá? Então são os três textos, não é? Em três versões, mas que está em Provérbios 19 e 15. Tá bom, irmão, o senhor falou sobre esse conceito da indolência, conforme a King James atualizada ela menciona. Mas o que é que significa indolência? Aí você pode também anotar. Indolência, condição da pessoa que está sem ânimo, nem força física, preguiça, morosidade, falta de sensibilidade, incapacidade de sentir dor, aquele que é apático. Este é o indolente, tá bom? Então você pode tomar nota disso aí para deixar registrado a respeito dessa situação da indolência, ou do sono da indolência que muitas vezes a gente menciona em ministrações ou em ensinos bíblicos, tá bom? E o que isso tem a ver com a questão do sono da tristeza? Por que essa abordagem? Por que o sono da tristeza? Né? Porque os discípulos dormiram de tristeza. Eu vou mencionar para vocês, né? Lógico que tem muito mais coisa do que isso, mas eu quero fazer quatro abordagens sobre esse conceito do sono da tristeza, porque eles dormiram de tristeza, e depois eu quero trazer alguns exemplos para a gente entender e correlacionar ao que ocorreu com os discípulos também com o conceito da nossa vida, ou no passado, ou que a gente observa na vida de outros nos dias de hoje, tá? Por exemplo, primeiro, eles poderiam estar dormindo de tristeza, porque o Senhor, ele já havia dito que morreria em breve, estava próximo da morte de Cristo, de ser levado e ser morto, né? Segundo, a separação de Cristo com os discípulos, aquilo pesou muito sobre eles também. Isso são conceitos que eu estou colocando. Terceiro, por causa disso, como seria o futuro com a sua morte? Como seria o futuro dos discípulos se Jesus morresse? O que eles pensavam? E isso estava sendo assimilado, eles estavam como uma esponja, absorvendo tudo aquilo que estava sendo mencionado. E quarto, é acordar ou viver dia a dia sem perceber ou percebendo que Jesus não estava lá. Estavam acostumados todo dia, Jesus despertar, Jesus acordar, Jesus vir trazer uma palavra, mas tudo aquilo ali poderia provocar esse sono da tristeza. Diante do que eu estou vos falando, eu quero trazer alguns exemplos para vocês. Primeiro exemplo que eu quero trazer para vocês. Quando é que nós dormimos? O que é que pode gerar isso? As circunstâncias que podem ter levado os discípulos a dormirem de tristeza. Isso acontece conosco também. O que é que pode ocorrer esse sono da tristeza? As circunstâncias da vida, os problemas enfrentados, as dificuldades, as lutas, as provações. Então, tudo
tudo isso aí junto pode gerar esse sono da tristeza. Você já parou para observar que antigamente os pais, quando não tinham como dar o alimento necessário para os filhos, e o filho vinha pedir comida, o que é que os pais muitas vezes diziam? Filho, vá dormir, que a fome ela passa, né? De fato, a fome não passava, mas o sono, ele deixava o corpo e a mente inerte, a ponto de quem estava com fome, ou talvez passando por alguma privação, por alguma dificuldade, o sono profundo, ele traz um conceito de corpo e mente inerte. Dormiu profundamente, esquece por algum momento do problema enfrentado. Então alguns diziam, vá dormir, meu filho, né? Que a fome ela passa. Ou seja, dormir, e esse sono a gente sabe que não era um sono muito bom, era um sono da tristeza. Uma outra observação que a gente pode trazer, como por exemplo, algumas pessoas que sofrem de algumas enfermidades, algumas pessoas que sofrem de problemas adversos e que não têm condição ou possibilidade de dormir por conta disso, por enfrentar alguma dificuldade na vida, algum problema, alguma coisa que está apertando, que está pesando sobre a sua vida. E muitas vezes dormem simplesmente por conta disso. Tristes. A tristeza faz com que muitas pessoas elas venham ou cheguem a dormir. Mas nós sabemos que ali é passageiro, é uma coisa que é passageira. Dormiu, se conseguir dormir um sono profundo, sabe que quando acordar o problema ele virá novamente, né? E aí é onde vai entrar uma situação, porque nem todos, de fato, diante das circunstâncias, conseguem dormir. E o que é que vai vincular este conceito que nós estamos falando de sono da tristeza? Por exemplo, o mal do século hoje não é a Covid. O mal do século hoje não é a dengue. O mal do século hoje se chama depressão. A depressão ela tem tomado conta do mundo todo, levado muita gente a tomar caminhos diferentes, rotas diferentes. Isso tem gerado um problema muito sério. Pessoas que têm se suicidado, pessoas que têm ido para as drogas, pessoas que têm entrado no alcoolismo. Isso por quê? Por conta justamente da dificuldade enfrentada em não achar uma solução para o problema, as circunstâncias da vida. Então muitos passam por isso. E aqueles que estão nesse estágio, aqueles que têm insônia também, eles acabam procurando médicos, e os médicos vão traçar para ele metodologias, ou talvez passar para ele, ou prescrever para eles medicamentos fortes para que eles possam o quê? Dormir, porque um corpo ele precisa de um sono para se recuperar. Só que o sono dos discípulos aqui não é um sono comum. Não foi um sono comum. Não foi não foi dormir de uma forma comum. E como eu falei para vocês, Lucas ele é o único que traz essa abrangência para nós. Veja que ele fala aqui que os discípulos, quando Jesus volta, achou os discípulos dormindo de tristeza. Você não vai ver ele trazendo essa riqueza de detalhes em Mateus e em Marcos. Mas Lucas ele vai fazer essa abordagem. Por quê? Volto a dizer, ele trouxe essa abordagem dentro de um conceito clínico e psicológico. Então ele trouxe essa observação, dormindo de tristeza. Então tudo que eu pontuei para vocês relacionados a dormir de tristeza pode ser vocacionado ao conceito dos discípulos passarem por tudo aquilo. Então o peso das circunstâncias enfrentadas por ele pode ter motivado eles a dormirem de tristeza. Amém? Então vamos lá, vamos mais adiante. Uma observação que eu quero fazer para vocês aqui é sobre Jesus, tá? Veja que quando Cristo ele está no Getsemane junto com os discípulos, ele diz, ficai aqui e orai, né? Ficai aqui e orai. Já tem uma coisa que aqui em Lucas não fala, mas nós vamos ver isso lá em Marcos, nós vamos ver em Mateus. Que Jesus ele diz assim, vigiai e orai, quando Jesus volta para eles, e eu acho a primeira vez, e está escrito só em Mateus e Marcos, ele volta a primeira vez e encontra eles dormindo. E Jesus chega para eles e diz, vigiai e orai. Mas em Lucas, ele não vai falar sobre o conceito da vigilância. Lucas vai dizer que Jesus chegou para eles, achou dormindo, levantou, despertou e disse, orai, para que não entreis em tentação. Não é? E aqui ele fala sobre este conceito, mas já no Evangelho de Mateus e de Marcos, ele vai dizer, né? Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne ela é o quê? Fraca. Né? Então, esse conceito, deixe guardado, tá? Não esqueça dessas palavras, deixe isso aí anotado, para que você passe a ter um entendimento a respeito disso. Quando Jesus deixa eles que vai
mais adiante e ora, a palavra do Senhor diz que entra agora o conceito da oração da agonia de Cristo. Por que a oração da agonia de Cristo? Jesus, ele foi encarnado e não reencarnado. Ele foi encarnado, ele veio uma só vez. Não é? Então, ele como humano, ele sabia e ele tinha o sentimento de carregar, porque ele tinha que se tornar o sacrifício para trazer a salvação da humanidade. Então, o peso sobre as costas de Cristo trouxe sobre ele esta consequência. Quando ele está posto em agonia, orava mais intensamente, o seu suor se torna em gotas de sangue. A palavra do Senhor diz que escorre até o chão. Mas a precisão destas palavras, só quem traz é Lucas. Veja que diz aqui a palavra do Senhor, no verso 42 do capítulo 22 de Lucas. E dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se grandes gotas do sangue que corria até o chão. Então preste atenção nisso aqui. Tá? Não perca o foco. O que acontece com Cristo neste exato momento que Lucas descreve? É que existe um fenômeno raro, chamado hematidrose. Esse fenômeno, ele só é provocado em circunstâncias adversas, pesadas. Jesus ele sentiu o peso de carregar o pecado da humanidade de tal forma que o seu corpo ele reagiu à intensidade da agonia da oração. E o que acontece? Então a medicina ela nos ensina, ela nos informa, né? Por isso que eu falo de Lucas a respeito de médico, não é no conceito clínico, e que o nosso corpo do pé, da planta do pé à cabeça, ela é revestida, tá, de finíssimas veias, chamadas veias capilares. Essas veias capilares, elas têm um diâmetro de 0,008 milímetros e ela comporta todo o nosso corpo. E ela tem uma função, a finalidade de interligar também as artérias a todo o nosso corpo. E todo o nosso corpo em conjunto, ela é revestida por essas veias capilares. O termo capilar vem de cabelo de fato, porque elas são finíssimas, como se fossem fios de cabelos, né, do nosso corpo. Então as veias capilares. Quando Jesus ora intensamente, as gotas de sangue, elas vêm, elas ultrapassam as camadas da epiderme e se misturam com a intensidade do suor da oração de Cristo e escorrem até o chão. Então é como se essas veias capilares elas se rompessem. É como se naquele momento da intensidade da oração elas se rompessem. E aí quando Jesus ele volta, que vê os discípulos dormindo, a palavra do Senhor diz que ele desperta os discípulos, né? E Lucas ele traz essa consideração, que quando Jesus ele volta até os discípulos, que está vendo eles lá dormindo de tristeza, ele traz isso aqui numa observação do conceito clínico e psicológico que os discípulos estavam enfrentando por consequência de dormir de tristeza. Amém? Então, diante de toda a palavra que nós estamos observando, existem pessoas que infelizmente hoje estão sofrendo disso. Quem hoje vai orar e ele está passando por uma consequência de circunstâncias adversas na vida, muitas vezes ele não consegue orar direito por causa das circunstâncias, por causa das lutas, dos problemas. Ele não consegue orar direito. Então nada na vida dele dá certo. Ele não consegue fazer as coisas direito, ele não consegue trabalhar direito, ele não consegue estudar direito por conta disso. As circunstâncias da vida. E muitas vezes são elas que nos levam a dormir, mas não é um sono comum, mas sim o sono da tristeza. Mas acreditamos que o Senhor, que vive e reina para todo sempre, Ele tem uma palavra para nós. E que de fato a palavra é esta, que o fim das coisas são melhores do que o princípio delas. Acredite, Deus ele tem o melhor para as nossas vidas. As circunstâncias que nós enfrentamos não são maiores do que o Deus que nós servimos. Que Deus possa vos abençoar e vos ajudar nesta trajetória e nesta caminhada. Em nome de Jesus, que você receba as bênçãos do Senhor sobre a vossa vida. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.